Hoje você vai aprender os tipos de memória e a classificação. Então temos a classificação quanto à natureza e quanto ao tempo. Quanto à natureza nós temos a declarativa, a não declarativa. Quanto ao tempo temos a memória de trabalho, chamada também de operacional, a de curto prazo e a de longo prazo. Essa aula está 100% baseado no livro e está lá no capítulo 24, beleza? Quanto à natureza, nós temos a memória declarativa, que é aquela que você consegue declarar ou evocar. Pode ser tanto um conhecimento, um fato ou um evento relacionado ao tempo. Temos a memória não declarativa, que é aquela que eu não consigo evocar, eu não consigo declarar, mas ela está relacionada à habilidade, a comportamento, a hábito. A memória declarativa, como eu já expliquei, é aquela que eu consigo evocar de uma maneira consciente, ou seja, eu consigo declarar de uma maneira consciente. E ela pode ser tanto de forma escrita como de forma oral. E a memória declarativa ela tem dois subtipos, né? Tem a semântica e tem a episódica. A semântica é aquela memória declarativa de uma memória de um conhecimento ou fato e não está relacionada ao tempo. Então, por exemplo, quando eu pergunto quais que são os estados do Brasil e você me responde, isso é um conhecimento que está na sua memória e esse é um fato e não está relacionado a tempo. Quando eu pergunto, por exemplo, qual é o nome do seu bairro e da sua cidade, é um fato e não está envolvido com o tempo. Então, ou seja, é uma memória declarativa semântica. Quando eu pergunto também qual é o seu nome e você me responde, isso é um fato, é um conhecimento seu e não está relacionado a tempo. Já a memória declarativa episódica, ela se refere a algo que você consegue declarar que está relacionado a um episódio, uma experiência que você viveu. Então, por exemplo, quando eu falo da viagem, né? Vamos supor que você fez uma viagem lá em 2020 e aí eu te pergunto como foi sua viagem. Aí você me fala, não, eu viajei lá em 2020, lá em janeiro, eu voltei, era final de fevereiro, e você começa a falar sobre a sua viagem, ou seja, isso está relacionado, é um conhecimento, é uma experiência que você viveu, é um episódio que você viveu e ele está relacionado a tempo, né? Mesmo que você talvez não saiba o horário que você chegou, mas você sabe, tem um certo conhecimento, uma certa noção de tempo. Então, e você conseguiu declarar, ou seja, é uma memória declarativa episódica. Já a memória não declarativa, também chamada de implícita, é aquela que, como nós falamos no início, eu não consigo declarar, mas ela está relacionada a um hábito, a habilidade, a comportamento. O livro traz a memória não declarativa do tipo procedural, que é essa que eu falei. Então, vamos supor, quando você estava aprendendo a andar, sabia equilibrar, você não tinha essa habilidade de equilibrar com as duas pernas. Mas depois que você adquiriu isso, você consegue andar com as duas pernas, isso é um exemplo de memória não declarativa. Ou seja, você anda com as duas pernas, você não consegue evocar, você não consegue declarar isso para alguém, mas você consegue fazer. Então isso é uma habilidade. Quando você aprendeu a tocar um instrumento, aprendeu a andar de bike, de moto, aprendeu a andar de carro, ou seja, isso é um exemplo de memória não declarativa. Então, o tipo procedural, a gente consegue aprender tanto de maneira associativa e não associativa. Vou explicar cada um. O aprendizado associativo é aquele que o comportamento é alterado por uma associação de eventos, de mais de um evento. Já o aprendizado não associativo é quando o comportamento ele é alterado por apenas um evento, ou seja, ele não associa a outro evento, é um evento só. E vamos lá, vamos explicar. O associativo, ou seja, o comportamento foi alterado por uma associação de eventos e nós temos dois tipos, o condicionamento clássico e o condicionamento operante. Qual que é a diferença? No condicionamento clássico, você aprende que um estímulo precede outro. Então, um exemplo. O livro traz que fizeram um experimento com um cachorro, onde colocaram um pedaço de carne para ele, e aquele cachorro viu a carne, estava com fome, e ele começou a salivar. Só que depois, eles
trouxeram outra carne para aquele cachorro, só que ligaram um alarme, um som. E fizeram isso várias e várias e várias vezes. E toda vez o cachorro salivava por conta da carne. Só que o que aconteceu? Aquele cachorro, o comportamento dele foi alterado pela associação do som e da carne, ou seja, desses dois eventos. Então ele associava o som, ele associava o seguinte, que quando disparasse o som, ia chegar a carne. E aí o que aqueles pesquisadores fizeram? Tiraram a carne e ligaram somente o som. E aquele cachorro começou a salivar a boca como se tivesse a carne ali. Ou seja, aquele estímulo associado a outro estímulo mudou o comportamento daquele cachorro. Já no condicionamento operante, eu vou até pegar um exemplo aqui mesmo do cachorro. O livro traz o rato, mas vou pegar do cachorro. Vamos supor que tem uma alavanca ali para aquele cachorro. E de repente aquele cachorro aciona a alavanca. E quando ele aciona a alavanca, cai o alimento que ele quer. O que aquele cachorro vai entender? Que toda vez que ele acionar a alavanca, ou seja, gerar uma resposta motora, vai gerar um resultado, uma consequência determinada já. Ou seja, vai cair o alimento que ele quer. E aí o que aquele cachorro vai fazer? Ele vai associar isso, ou seja, ele vai associar um comportamento à consequência. Então esse é o condicionamento operante. O aprendizado não associativo, como eu já disse, é aquele que o comportamento é alterado por um único estímulo, ou seja, não está associado a nada. E aí nós temos dois tipos, duas maneiras, de ter esse aprendizado não associativo, que é por habituação e sensitização. Vamos explicar cada um. Habituação é quando você aprende a ignorar um estímulo que é irrelevante para você. Então vamos supor, você está numa casa, tem várias pessoas dentro dessa casa e tem um telefone fixo. De repente, esse telefone fixo começa a tocar toda hora. E toda hora você atende esse telefone fixo e não é para você, é querendo falar com outra pessoa. O que vai acontecer? Você vai aprender simplesmente que aquilo é irrelevante para você e toda vez que aquele telefone tocar, ou seja, esse único estímulo vai mudar completamente o seu comportamento. Você simplesmente vai ignorar aquele telefone e vai deixar outra pessoa atender aquele telefone porque você entendeu que não é para você. Agora vamos falar da outra forma de ter o aprendizado não associativo, que é por sensitização. Então, sensitização é quando você intensifica a sua resposta por causa de um único estímulo, ou seja, um único estímulo muda completamente o seu comportamento e ele faz intensificar, ou seja, não ignorar, intensificar. Então, um exemplo, você está numa rua, a rua está extremamente escura, mas mesmo assim tem a iluminação. Nessa rua tem carro, nessa rua tem moto passando, tem cachorro latindo. Só que quando você olha na rua, que tem um pouquinho de iluminação, você vê que os cachorros não vão te morder, eles estão presos. Você olha o motoqueiro, você olha o carro, você acha normal, você está ignorando lá. Só que de repente acontece um único estímulo, a luz simplesmente desliga, apaga, porque acabou a energia. E aquele cachorro que estava latindo, que você viu que estava preso, você vai começar a se perguntar, nossa, será que realmente esse cachorro está preso? Será que esse cachorro não tá solto não e pode me morder? Quando você vê um farol, uma moto passando, um carro passando, alguém andando perto de você, você vai falar assim, nossa, será que isso aqui eu devo me preocupar? Será que isso aqui é perigoso, né? Ou seja, um único estímulo intensificou a sua resposta de todos os estímulos. E agora eu quero trazer a classificação quanto ao tempo. Então nós temos a memória de trabalho, a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. Vamos lá. Então, memória de trabalho. Memória de trabalho é aquela que mantém uma informação ativa por poucos segundos. Ela é extremamente limitada e ela é diferente da de curto prazo. Por quê? Porque ela mantém a informação ativa até você usar. Depois que você usou aquela memória, ela simplesmente some da sua cabeça. Então vamos pegar um exemplo aqui. Você entrou no seu e-mail e precisa de uma verificação de 2 etapas. E aí mandou no seu celular o código, você memorizou aquele código por pouquíssimos segundos ali
e você ficou repetindo na sua mente aquele código para você decorar. Depois que você colocou ali no celular, no e-mail, e apertou verificar, simplesmente você esqueceu daquela informação, porque você não precisa mais dela. Outro exemplo é quando você pede o telefone de alguém e essa pessoa passa o telefone dela oralmente, o número de telefone, você vai memorizar alguns dígitos. Por exemplo, fala assim, meu número é 9090 1010. Aí você vai ficar com ele na cabeça, 9090 1010. Depois que você digitou aquele número, aquela informação simplesmente some da sua cabeça. Ou seja, a memória de trabalho ela mantém a informação ativa por pouquíssimos segundos. Já a memória de curto prazo, ela armazena a informação por minutos ou horas. E ela pode, se for consolidada, ela pode virar uma memória de longo prazo. Ou seja, ela é bastante diferente da de trabalho. E a memória de curto prazo, eu vou dar um exemplo aqui. Então, vamos supor que você está estudando esse conteúdo aqui que eu estou te explicando. Se você estudar na véspera da prova e fazer a prova, pode ser que como essa memória está na sua memória de curto prazo, vai passar algumas horas e você vai se esquecer desse conteúdo. Você vai fazer a prova, fez a prova e já esqueceu esse conteúdo. Mas se você pegar esse conteúdo, revisar esse conteúdo, ele vai ser consolidado e pode se tornar uma memória de longo prazo. E essa memória ela vai durar dias, vai durar meses, vai durar anos e você não vai se esquecer. Tanto que o livro traz que a memória de longo prazo, até em situação de amnésia, situação de a pessoa ter um trauma, né, no encéfalo, dificilmente ela vai perder a memória de longo prazo. A maioria das pessoas perde a memória de curto prazo. E aí eu quero voltar ali naquele esquema para te explicar, para a gente finalizar essa aula. Então vamos lá. Então a memória de trabalho, ela mantém ativamente uma informação. Por pouquíssimos segundos, ela é extremamente limitada. Depois que você utilizou aquela informação, ela simplesmente some da sua cabeça. Já a memória de curto prazo, ela armazena aquela informação por minutos ou horas. E se ela for consolidada com o tempo, ela vira uma memória de longo prazo. Então com isso eu quero aqui finalizar a aula. Pedir para você comentar, deixar o seu comentário, o que você achou dessa aula. Compartilhe aí no grupo da sua sala. E quero agradecer aqui a você. Se inscreva no canal e até a próxima.